A reforma não, teve um documento escrito, é assim que nós pensamos. E ela não foi apenas algo religioso, ela foi algo que mexeu na política, na economia, na ciência e na religião. Na religião, Deus hoje, Geronimo Savonarola, John Cliff, Deus hoje diversos homens. Na ciência, eu posso citar, por exemplo, Nicolau Copérnico. Foi ele que desenvolveu as chamadas teses copernicanas de que a Terra tinha um movimento de relação e rotação, mas se acovardou. Em se acovardando, aí quem nasce na história? Galileu Galilei. Ele vai levar à frente as teses copernicanas e vai ser preso em prisão domiciliar. Olha como é ruim a dominação, seja ideológica ou seja política. Bom, podemos perceber esse triângulo histórico e ver que fé e política, no que tange a institucionalização, não é benéfica. Agora, como bem colocou o Dr. Jair Menezes, o cidadão religioso deve exercer a sua cidadania. Caso assim não for, será como os idiotas da Grécia Antiga. Há 2.500 anos atrás, a vida pública em Atenas interessava a todos. Quem eram os políticos? Olha só, era aqueles que se dedicavam ao governo da polis, que já foi muito citado aqui, a cidade, a palavra polis no grego, colocando o bem comum acima de seus interesses individuais. Estou falando de 2.500 anos atrás. Então, o político era aquele que estava na polis, é aquele que estava vendo o interesse comum a todos. Agora, para os gregos, quem são os idiotas? São pessoas que não estavam integradas na polis, ou seja, é aquele que não se interessava ou não participava dos assuntos públicos, de grande importância naquela época, e só se ocupava de si próprio. Desta concepção vem da palavra idiota, o termo ídio, que significa próprio. Idiota, aquele que só vive a sua vidinha privada, que só pensa no seu umbigo, nos seus interesses, que recusa a política, que diz não à política. Sua expressão generalizada é não me meto em política. Na República de Platão, ele escreveu o mito da caverna. E no mito da caverna, que traz para nós luz, os homens presos pelo mito não saem da caverna. E é muito interessante para alguns que você, que eu, religioso ou não, fique dentro da caverna, vivendo sob sombras, como se fossem pessoas dominadas. Uma coisa que tem me indignado muito. Sou professor de teologia, sou professor de filosofia, sou comunicador, peguei uma prova do Estado, falei isso na inauguração do Colégio Cívico Militar Nova Campinas, fui convidado e falei diante do secretário, inclusive, do Estado, secretário de Educação. Fiquei indignado. Uma prova veio assim, e para mim eu tenho dito isso direto, é desonestidade intelectual. A LDB, Lei de Diretriz de Base, ela prevê a escolarização e a educação. Escolarização, doutor Wagner, compete à escola praticar o ensino da matemática, da física, da química, da filosofia. A educação compete aos pais, inclusive sexual. A orientação é dos pais, é a família que é a célula máter da sociedade. Então não, hoje se pratica idiotização, bitolação. Quando eu chego para um adolescente, eu vou citar aqui agora o seguinte pensamento. Estava numa prova. Assim, eu peguei, minha filha tem 16 anos, uma delas. Teste do preconceito. Vamos ver o seu nível de preconceito. Numa cidade vai explodir uma bomba. Quem você salva? O pastor? O padre? O prefeito? O homossexual? O aristocrata? Sócrates? Platão? Quem você salva? A criança celebra a porta que identifica, não para salvar o padre. Ela identifica o ser, né? É o progenitor de liderança. Se é evangélico, não, vou salvar meu pastor. Se ele está na cidade e o prefeito for bom, vai ter que ele salvar, porque vai ser muito difícil. De outro modo, isso é uma pegadinha muito de mau gosto para adolescente. Domesticar pensamento é uma coisa que me deixa irado. Eu fico irado, doutor Zilhão. Por quê? Porque essa pergunta é muito difícil para eles. Agora, se eu for para a lei, eu não sou advogado, mas eu sei que o artigo 5º vai dizer que todos são iguais perante a lei. Então tem que salvar quem? Salvar todos. Salvar todos. E na Bíblia, na teologia, salvar todos também. João 3,16, porque Deus amou o mundo. A expressão grega cosmo, Deus amou a raça humana. Então tem que salvar todos.
Sérgio Lopes, que teve agora no AVC isquêmico, estávamos no debate que a gente promoveu sobre conservadorismo cristão, ele foi muito sábio. Ele falou assim: temos que salvar a primeira mão que chega. Ou seja, não importa quem você salva, é a mão que está mais perto, seja de quem for, o mais aflito. Então, inclusive, um abraço aí para ele. A grande verdade, meus amigos, doutores, pastores, pensadores, bom, a grande verdade é que a comunidade evangélica, ela não é feita de alienados e nem de alienantes, pastor Carlos, presidente do nosso fórum. Nós somos co-participantes de todo processo social. Não tem como fé, política, alienação ou transformação. A alienação estou provando que não é, porque eu não sou idiota, nem você. Na Grécia Antiga, os idiotas era quem vivia só para si, não pensava, não reflexionava. Os gregos inventaram a política. A palavra já foi dita, polis, quer dizer cidade organizada. Por quê? Instituíram prática pelas quais as decisões eram tomadas a partir de discussões, debates públicos que eram dotados e revogados por voto em assembleia pública. Inclusive